Desde 2023, a prova de vida do INSS é feita por cruzamento de dados com bases do governo. Mas quem ainda não foi identificado não precisa se preocupar, pois o bloqueio por falta de prova de vida foi suspenso por 6 meses, através de portaria emitida em janeiro deste ano. O INSS verifica a vida do beneficiário por atividades como votação nas eleições, vacinação, acesso ao aplicativo Meu INSS com selo ouro ou renovação de documentos. No site ou aplicativo Meu INSS é possível verificar se sua prova de vida foi realizada. Se constar comprovação de vida não realizada, o beneficiário pode esperar até julho ou fazer a comprovação manualmente, no banco onde recebe o benefício. Outra opção é fazer a prova de vida pelo aplicativo Meu INSS, usando o reconhecimento facial. A prova de vida é um procedimento obrigatório e ocorre todos os anos. Em caso de dúvidas, acesse gov.br/INSS. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. Caixa Notícias. Atenção, você que está esperando os atendimentos da Caixa no seu município. A Agência Barco Ilha do Marajó já tem data para chegar e neste mês de maio a região receberá os serviços em 2 embarcações. Além da Agência Barco Ilha do Marajó, os moradores também poderão realizar os atendimentos no Prev Barco, em uma parceria da Caixa com o INSS. As embarcações vão atender 7 municípios durante o mês de maio com os serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais como FGTS, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outros serviços, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie. Confira o cronograma e anote a data e o local em que os atendimentos estarão disponíveis. Do dia 2 ao dia 7, os atendimentos serão realizados em Anajás. Nos dias 8 e 9, os serviços chegarão à população de Afuá. No dia 12 de maio, os atendimentos da Caixa serão destinados aos moradores de Bagre. Também no dia 12, os moradores de Soures serão atendidos com os serviços disponíveis até o dia 16. Entre os dias 13 e 14, os serviços poderão ser realizados pela população de Oeiras do Pará. Nos dias 15 e 16, será a vez dos moradores de São Sebastião da Boa Vista. De 19 a 23 de maio, os atendimentos serão oferecidos ao município de Ponta de Pedras. Para finalizar a agenda do mês, os serviços retornarão ao município de Soure, onde serão disponibilizados do dia 21 ao dia 23. O horário de atendimento da Agência Barco Ilha do Marajó é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais detalhes, acesse caixa.gov.br. Caixa Notícias. Atenção, você que está esperando, a Agência Barco Chico Mendes da Caixa chegará às cidades ribeirinhas do Amazonas. O percurso e as datas de maio de 2025 saíram. A embarcação vai atender 7 municípios neste período com os serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais como FGTS, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outras operações. Todos os serviços de uma agência bancária podem ser realizados no barco, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie. Escute agora o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você no mês de maio. A Agência Barco Chico Mendes iniciará os trabalhos do mês por Fonte Boa no dia 2, onde fará os atendimentos até o dia 5. Já do dia 6 ao dia 7, os serviços serão oferecidos à população de Jutaí. Entre 8 e 9 de maio, os moradores de Tonantins vão ser atendidos com os serviços Caixa. No dia 10, os serviços serão destinados à população de Santo Antônio do Içá, onde a embarcação fará os atendimentos até o dia 14. Nos dias 15 e 16, será a vez dos moradores de Amaturá receberem os atendimentos. Em Codajás, a embarcação estará ancorada entre os dias 26 e 28 de maio. A última parada do mês será em Anori, nos dias 29 e 30. O horário de atendimento é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais informações, acesse caixa.gov.br. A bandeira tarifária para maio será amarela, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Isso significa cobrança extra de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos.
De acordo com a agência, a mudança na bandeira ocorre pela redução das chuvas e pela chegada do período seco no país. Com menos água nos reservatórios, aumenta a chance de uso de usinas termoelétricas, que geram energia mais cara. Desde dezembro do ano passado, a bandeira estava verde, sem custo adicional. O sistema de bandeiras foi criado em 2015 para dar mais transparência na conta de luz. Com a bandeira amarela, a ANEEL recomenda economizar energia para evitar surpresas na conta. Pequenas atitudes ajudam a apagar luzes desnecessárias, reduzir o uso de aparelhos elétricos e tomar banhos mais curtos. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. Olá, eu sou Patrick Samartan e você está ouvindo o Boletim MEC. Hoje, 28 de abril, é o Dia Mundial da Educação. E o MEC aproveitou a data para mostrar várias ações que estão ajudando a garantir mais oportunidades para os estudantes de todo o Brasil, da creche até a faculdade. Entre os destaques está o programa Pé de Meia, uma espécie de poupança para alunos do ensino médio público. Até R$ 9.200 para quem se manter na escola. Já são quase 4 milhões de jovens beneficiados. Tem também o Mais Professores para o Brasil, que valoriza e incentiva a carreira docente, com destaque para a nova Prova Nacional Docente, que já tem a adesão de vários estados e municípios. Para quem quer ser professor, o Pé de Meia Licenciaturas aumentou em mais de 60% o número de estudantes escolhendo cursos de licenciatura. E em agosto, chega o Bolsa Mais Professores, com 8 mil bolsas. Na alfabetização, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada já tem quase todos os municípios envolvidos, com metas até 2030. Na educação integral, o número de estados e municípios que têm política para tempo integral pulou de 19% para 69% em 2 anos. Como diz o ministro da Educação, Camilo Santana, educação é a base de um país. Nós só acreditamos em um país que seja soberano, em um país que seja justo, em um país que seja fraterno, se nós investirmos fortemente na educação e nas nossas instituições de ensino federal que nós temos hoje no Brasil. O MEC também reforçou o Programa Nacional de Alimentação Escolar. São 50 milhões de refeições por dia. E investiu pesado na distribuição de livros didáticos e literários pelo país. Para quem está no ensino fundamental, tem o Escola das Adolescências, focado em ajudar jovens a seguirem na escola, e para conectar todo mundo, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas já beneficiou mais de 100 mil escolas. No ensino superior, o Enem e o SISU continuam fortes, e o governo está investindo na educação profissional e tecnológica, expandindo institutos federais e universidades, além de construir novos hospitais universitários. E não ficou de fora quem precisa de qualificação. Programas como Mulheres 1000 e ações para a educação de jovens e adultos, indígenas, quilombolas e trabalhadores do campo estão com investimentos bilionários. Para fechar, o MEC está retomando mais de 3.700 obras de escolas e creches e expandindo a rede de ensino integral e profissional. É muita coisa boa acontecendo para garantir que mais brasileiros tenham acesso à educação de qualidade. Para saber mais ações do Ministério da Educação, acesse o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado foi confirmada hoje pelo Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos. O cronograma oficial ainda será divulgado, mas a previsão é que as provas sejam aplicadas no segundo semestre e o resultado divulgado no início de 2026. A primeira edição do CPNU está em andamento e na semana passada foi autorizada a convocação de 4.330 aprovados. E para falar sobre as novidades do concurso, recebemos ao vivo na Voz do Brasil a ministra Esther Dweck. Boa noite, ministra. Boa noite, tudo bem? Prazer falar com vocês. Ministra, a gente vai começar falando sobre o novo CPNU. Já tem um cronograma previsto? A nossa ouvinte, Daniel, tem uma dúvida sobre isso. Vamos ouvir.
Meu nome é Daniel, tenho 56 anos, moro no município de Chapuri, estado do Acre. Eu gostaria de fazer uma pergunta: quando será o concurso e se terá vagas em outros locais, além de Brasília? E é isso, ministra. O que a gente fala para ela? Perfeito. Primeiro que sim, teremos vagas em outros locais. Estamos muito felizes aí com a pessoa de Chapuri, no Acre, interessada no concurso. A gente tem em Belém, né, mais perto dela, aí na região norte, 66 vagas do Instituto Evandro Chagas, né, que são super importantes, mas a gente tem também outras vagas que podem ter localidades espalhadas no Brasil, mas elas não vão, a gente ainda não sabe se elas serão regionalizadas ou não. Essas 66 aí na região norte já estão garantidas. A gente também tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife, algumas vagas que estão previstas, né, mas que já são para essas instituições que são localizadas nesses municípios. Mas a gente, em breve, quando soltar o edital, vai ver se tem mais vagas regionalizadas também. Ministra, e as provas vão acontecer em todo o Brasil, como na primeira edição do concurso? Exatamente. A gente vai ter uma expectativa muito parecida com outros, de umas 228 cidades, justamente na região norte, é onde a gente está avaliando a localização das cidades, que é o local que a gente tem mais dificuldade de garantir aquela distância de 100 quilômetros, que é o nosso objetivo, que a região norte é muito grande, né, e é a população muito espalhada no território. Ano passado, a gente, como teve vagas para indígenas na FUNAI, a gente se preocupou em fazer em municípios onde tivesse uma população indígena grande, né, o próximo ali grande. Esse ano, não tendo a FUNAI, a gente está estudando com o governo do estado do Amazonas e do Pará a localização dos melhores dos municípios para avaliar se mantém os mesmos ou se troca para conseguir abarcar mais gente. E a gente vai conseguir fechar os municípios quando a gente tiver as inscrições, porque aí a gente olha de onde foram as inscrições e consegue localizar melhor para garantir, né, o mais próximo possível da casa das pessoas a realização das provas. Então vai se pensar dessa logística para os ribeirinhos da Amazônia também, né? Como foi pensado na primeira edição. Exato. A gente, inclusive, já está em contato. Vamos começar o contato com os governos estaduais. Ano passado, a gente ficou muito preocupada com a seca, né, que poderia dificultar o acesso de quem faz por barco. Então, a gente já vai começar o contato agora com os governos estaduais e municipais, no caso de cidades onde já sabe que vai realizar a prova, para já pensar em soluções logísticas também, ajudar nisso, né, em ter um lugar onde a gente possa evitar algum risco de seca também. Ministra, nós temos a ouvinte Patrícia Fagundes, ela também tem uma pergunta, vamos ouvir. Meu nome é Patrícia, de Brasília. A minha pergunta é quais cargos serão contemplados ou o governo pretende contemplar no próximo edição do CNU? Quantas vagas estão previstas, ministra? Já estão todas autorizadas? São 3.352 vagas. A gente ainda não autorizou todas, algumas já estão autorizadas, mas devem sair nas próximas 2 semanas as autorizações. A gente tem, a lista é muito grande, se eu fosse falar aqui na Voz do Brasil, a gente ia pegar o programa todo, mas já está disponível a lista no nosso site por órgão e nos próximos dias a gente vai disponibilizar carreira a carreira para que as pessoas saibam. E só queria falar de 2 novas carreiras, que justamente são as carreiras que a gente propôs recentemente ao Congresso, né, então na medida provisória e também no projeto de lei, que a gente espera que seja aprovado. São 2 carreiras transversais novas, uma na área de desenvolvimento socioeconômico e uma na área de defesa, justiça e segurança pública, que essa segunda foi um atendimento justamente de uma demanda do Ministério da Defesa para uma carreira civil do Ministério da Defesa. São 2 carreiras que a gente acha que tem muita expectativa sobre elas, são carreiras bem amplas, com formações amplas que podem se concorrer. A gente está vão ter 500 vagas aí para essas 2, 250 para cada uma, né? E as outras são várias outras carreiras na área de saúde, na área de cultura, na área também de educação. Então a gente tem na área de ciência e tecnologia, tem bastante vagas aí interessantes para quem quiser participar desse nosso concurso. Tanto para o ensino superior quanto para o médio, né, ministra? Exato. A gente vai ter no médio, na área de saúde e na área das agências reguladoras. São 508 vagas de nível médio, né, e são 2.844 de nível superior. Né, então a gente tem realmente oportunidade aí para todo mundo poder se inscrever e fazer a prova. Vamos lá, ministra, mais uma pergunta de ouvinte, é a Catherine do Rio Grande do Sul, também tem uma pergunta, vamos ouvir.
Meu nome é Kathleen Jardella, sou assessora de comunicação, sou aqui do Rio Grande do Sul. Nesse novo concurso, vai haver isenção da taxa de inscrição para quais grupos? Além da isenção, complementando, ministro, o que vai ter de novo na questão de segurança para o CPNU neste ano? Olha, primeiro também o pessoal do Rio Grande do Sul, né, que foi um dos estados que a gente teve muita preocupação, porque infelizmente ocorreu aquela situação na data que estava prevista para a primeira edição, então muito bom ter gente do Rio Grande do Sul interessado. Muita gente do Rio Grande do Sul passou no concurso na primeira edição também. E dizer que, olha, a isenção vai ser mantida, acho que a gente fez, né, que são pessoas do cadastro único, pessoas que foi uma novidade, egressas do FIES, ou egressas ou que estejam no FIES e no ProUni, né, e também para pessoas doadoras de medula óssea. E a gente está... Eu perdi a última pergunta que você me perguntou. Sobre a questão da segurança, alguma novidade? Perfeito. Não, a segurança foi algo que a gente, na segurança das provas de deslocamento, foi uma coisa que deu muito certo, porque a gente aproveitou toda a experiência do Enem. Inclusive a data da prova que a gente está pensando, que é 7 de dezembro, da segunda prova, foi pensada para não ser em novembro, porque em novembro as forças de segurança vão estar muito... já tem grandes eventos acontecendo em novembro e a gente não podia fazer a prova em novembro. Então a gente botou para o início de dezembro, porque a gente já conversou, inclusive com o Ministério da Justiça, que as forças de segurança estaduais vão estar mais livres, né, nessa data que a gente marcou. E a parte de segurança logística da prova a gente vai manter muito parecido, porque deu muito certo. Uma novidade que a gente vai fazer na prova em si é botar um código de barra nas provas, né, no caderno de resposta, que com isso a gente tem mais segurança sobre quem é a pessoa que está fazendo a prova, e também vai evitar uma coisa que ficou uma polêmica um pouco do primeiro, que era os candidatos terem que marcar uma bolinha lá para identificar qual era o seu caderno de prova. Então a gente vai aumentar a segurança e ao mesmo tempo também facilitar a vida de quem está fazendo a prova. E uma outra novidade, ministra, é que vão ser 2 etapas esse ano também, né? Exato, essa talvez seja a maior novidade, é muito importante esse destaque que vocês estão dando, porque a gente resolveu dividir numa prova objetiva no primeiro dia e só na parte da tarde, e aí essa prova, a nossa previsão é que seja em 5 de outubro, e aí 2 meses depois, 7 de dezembro, a segunda etapa discursiva. Com isso, a gente vai poder ter mais questões na prova objetiva e mais questões também na prova discursiva, provavelmente, né? A gente está estudando um pouco como fazer isso, mas a gente também vai poder ter o treinamento melhor dos fiscais, vamos poder organizar melhor as provas e a gente acaba fazendo, né, vai ajudar um pouco na própria execução do concurso e também para os candidatos acaba sendo menos extenuante aquele dia inteiro de prova, né? Certo. Ministra, essa questão das provas, data de provas, leva a uma outra questão que seria resultados e, principalmente, convocação dos aprovados, porque ano que vem é ano de eleições e as nomeações são restritas durante o período, não é isso? Exato, mas na verdade a restrição maior é para homologação do concurso. Por isso que a gente está com esse calendário, com a previsão de resultados em fevereiro, e eventualmente aquelas carreiras que têm curso de formação são carreiras que vão ter curso de formação mais curtos e aí porque a homologação só pode ser feita ao final do curso de formação, né? Então a gente está com a expectativa de em fevereiro poder homologar na maior parte das vagas e até abril, início de maio, homologar as demais carreiras que tenham curso de formação. Com isso a gente cumpre o prazo de defesa eleitoral, que é 3 de julho. A gente tem que homologar até 3 de julho. Então o calendário que a gente está prevendo está tranquilo em relação a homologação em 3 de julho. Se o concurso é homologado até 3 de julho, aí não tem limitação para contratação depois. Se o concurso não for homologado até 3 de julho, aí sim passa a ter restrição para contratação no período de defesa eleitoral. Mas a nossa expectativa é que o calendário que a gente está fazendo vai ser satisfatório para, com certeza, mesmo se tiver algum atraso na correção, alguma coisa, não passe o período de 3 de julho. Nosso calendário hoje termina ali no início de maio, então a gente está com 2 meses aí de antecedência. E, ministra, para a gente finalizar, a realização de um concurso público seguido de um anterior, isso significa mais modernização, mais gente trabalhando no Estado? Como é que vocês avaliam toda essa chamada de pessoas novas? Olha, exatamente isso. A gente tem feito um trabalho aqui no Ministério que a gente chama de dimensionamento da força de trabalho. A gente chegou, quando o presidente Lula assumiu, a gente assumiu uma situação com muita gente tinha saído,
né, áreas que perderam metade dos seus servidores, uma situação muito precária. E mesmo o processo de digitalização que está sendo feito não substitui a necessidade de novos servidores. E a nossa ideia é que a gente tenha concursos mais frequentes, com menos vagas, mais frequentes, para os órgãos poderem ter uma entrada mais contínua. E não tem aquele que chama de choques geracionais, né? Que entra gente de 10 em 10 anos, de repente sai todo mundo de uma área. Então a gente está muito... a nossa lógica é essa, a gente está transformando cargos para ser vagas que são importantes para os próximos 20, 30 anos do serviço público brasileiro, fazendo todo um trabalho de escolher aquelas vagas que são as vagas mais estratégicas. E na nossa visão, esse concurso ele suplementa o anterior, né? Eles são vagas que não tinham sido autorizadas no concurso anterior. Então é mais uma entrada de pessoas em outras áreas, em outras carreiras, mas que complementam aquelas do primeiro. E a nossa ideia, a gente também quer que esse concurso seja algo que fique como uma marca do Serviço Público Federal. Portanto, a gente está envolvendo mais a ENAP esse ano, para que a ENAP ganhe essa expertise, junto com o Ministério, possa tocar futuras edições aí, e a gente espera, né, que continue ocorrendo nos próximos anos. Não terá no que vem, justamente pelo período eleitoral, a expectativa é que possa ter um novo ali em 27 e 28. Muito bem, nós conversamos com a ministra da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck. Muito obrigado, ministra, por sua presença aqui na Voz do Brasil, hein? Obrigada a vocês também pelo convite. Um prazer falar com a Voz do Brasil. Previsão do tempo para esta terça-feira, 29 de abril de 2025. Centro-Oeste. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, apresenta muitas nuvens e ventos fracos nesta terça-feira. Os termômetros marcam mínima de 12 e máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar varia de 100% a 40%. Caldazinha, em Goiás, fica com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 32 graus. A umidade do ar é de 100% a 50%. Nordeste. Fortaleza, capital cearense, apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 100% a 70%. Caturité, na Paraíba, celebra mais um ano de fundação com muitas nuvens. A temperatura varia entre 21 e 32 graus. A umidade do ar vai de 100% a 40%. Norte. Boa Vista, em Roraima, tem tempo com muitas nuvens e chuva isolada. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 35 graus. A umidade do ar vai de 90% a 40%. Macapá, no Amapá, tem terça-feira com muitas nuvens, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A temperatura mínima fica na casa dos 24 graus. A máxima pode chegar a 29 graus. A umidade do ar vai de 100% a 75%. Sudeste. Belo Horizonte, Minas Gerais, tem dia nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na capital mineira, a temperatura mínima é de 19 e a máxima é de 26 graus. A umidade do ar vai de 100% a 60%. Campos do Jordão, em São Paulo, comemora aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 10 graus e a máxima fica em 17 graus. A umidade do ar vai de 100% a 70%. Sul. Curitiba, Paraná, tem poucas nuvens nesta terça-feira. A temperatura mínima fica em 9 graus e a máxima sobe para 22 graus nas horas mais quentes do dia. A umidade do ar oscila entre 100% e 25%. A cidade gaúcha de São Miguel das Missões celebra aniversário com poucas nuvens. Os termômetros marcam mínima de 10 e máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar fica entre 70% e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 29 de abril de 2025, com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Regularizar a embarcação é fundamental para o exercício da profissão e pescadores artesanais têm até 30 de abril para solicitar vistorias públicas
dentro do Programa Nacional de Regularização de Embarcação de Pesca. A iniciativa busca fomentar a atividade e combater a ilegalidade. Foi o que destacou Alisson Carvalho, coordenador-geral do Núcleo de Gerenciamento e Execução do Ministério da Pesca e Aquicultura. O pescador, quando ele não possui essa embarcação regularizada no âmbito do RGP, ele não consegue exercer a comercialização do pescado. Então, o programa ele foi justamente pensado na questão de fomentar a atividade, combater a pesca ilegal e realmente regularizar as embarcações que hoje se encontram na nossa base de dados. Na hora da vistoria, são considerados aspectos gerais para garantir o bom funcionamento da embarcação, além de questões específicas para a pesca de determinadas espécies. Seu José Frutuoso Filho, pescador de Florianópolis, em Santa Catarina, está com tudo em dia para a vistoria e fala da importância dessa checagem. E essa fiscalização para legalizar as embarcações não prejudica ninguém, então essa fiscalização deveria de acontecer. O equipamento salvatório, que é o salva-vida, ela é boia circular. Isso aí a gente tem que ter para a segurança da tripulação. Nessa vistoria, é cobrada uma taxa no valor de R$ 103. Após 30 de abril, poderão ser realizadas apenas vistorias privadas, que podem ter valor até 10 vezes maior. Caso a vistoria não seja realizada nos períodos estabelecidos, a permissão ou autorização de pesca da embarcação será cancelada. O formulário para solicitar a vistoria pública está disponível no site www.gov.br/MPA. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Regularizar a embarcação é fundamental para o exercício da profissão e pescadores artesanais têm até 30 de abril para solicitar vistorias públicas dentro do Programa Nacional de Regularização de Embarcação de Pesca. A iniciativa busca fomentar a atividade e combater a ilegalidade. Foi o que destacou Alisson Carvalho, coordenador-geral do Núcleo de Gerenciamento e Execução do Ministério da Pesca e Aquicultura. O pescador, quando ele não possui essa embarcação regularizada no âmbito do RGP, ele não consegue exercer a comercialização do pescado. Então, o programa ele foi justamente pensado na questão de fomentar a atividade, combater a pesca ilegal e realmente regularizar as embarcações que hoje se encontram na nossa base de dados. Na hora da vistoria, são considerados aspectos gerais para garantir o bom funcionamento da embarcação, além de questões específicas para a pesca de determinadas espécies. Seu José Frutuoso Filho, pescador de Florianópolis, em Santa Catarina, está com tudo em dia para a vistoria e fala da importância dessa checagem. E essa fiscalização para legalizar as embarcações não prejudica ninguém, então essa fiscalização deveria de acontecer. O equipamento salvatório, que é o salva-vida, ela é boia circular. Isso aí a gente tem que ter para a segurança da tripulação. Nessa vistoria, é cobrada uma taxa no valor de R$ 103. Após 30 de abril, poderão ser realizadas apenas vistorias privadas, que podem ter valor até 10 vezes maior. Caso a vistoria não seja realizada nos períodos estabelecidos, a permissão ou autorização de pesca da embarcação será cancelada. O formulário para solicitar a vistoria pública está disponível no site www.gov.br/MPA. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A Praça dos Três Poderes, em Brasília, é um dos principais cartões postais da cidade. Símbolo de democracia, de lá é possível ver o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, entre outros monumentos e construções. Para preservar esse espaço, serão investidos cerca de 22 milhões de reais do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento em Obras de Revitalização. O anúncio foi feito pelo presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, Leandro Graz. Nós estamos executando 144 obras de preservação, conservação, restauro em todo o Brasil e também contratando mais 105 projetos, entre eles o projeto da Praça dos Três Poderes, que é uma praça cívica, mas que, acima de tudo, é um espaço social, um espaço popular, precisa ser ocupado. E para ser bem ocupado, precisa conter elementos de acolhimento, é uma praça segura. Serão revitalizados monumentos históricos, esculturas e o realinhamento de pisos de pedras portuguesas. As obras na Praça dos Três Poderes também incluem melhorias de acessibilidade, recuperação de placas, sinalização turística e a instalação de iluminação e novas câmeras de segurança. No projeto, levou-se em consideração os anseios da população. Será um espaço bacana de ser revitalizado, com acessibilidade principalmente. Tem alguns lugares para sentar, são lugares muito espaçosos, né? Então, se você vier com um idoso aqui, você não vai conseguir fazer um trajeto bem razoável. A pipoqueira Raimunda Rodrigues já construiu uma relação de parentesco com a Praça dos Três Poderes. Eu estou aqui quase 50 anos, tudo que eu tenho foi trabalhando aqui. Se melhorar os turistas, fica melhor para a gente. Isso é com certeza. A previsão é que as obras sejam concluídas em 2026. Reportagem Cleide Lopes. No total, serão 1.231 quilômetros de rodovias do Paraná que passarão a ser administrados pela iniciativa privada nos próximos 30 anos. Com os contratos de concessão, as empresas vão investir ao todo 36 bilhões na manutenção e ampliação da malha rodoviária, como explica Guilherme Tel Sampaio, diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Isso são investimentos robustos de mais 600 quilômetros de duplicações, além de outras benfeitorias que serão realizadas e o principal, uma tarifa muito mais justa do que eram os leilões passados. No lote 3, a Motiva será responsável por 16 bilhões de reais em investimentos nas rodovias que ligam a região norte do estado ao eixo rodoviário da BR-277, chegando até o Porto de Paranaguá. Já a EPR vai aplicar 20 bilhões de reais no lote 6, o que inclui 662 quilômetros de estradas das regiões oeste e sudeste do Paraná, contemplando alguns dos mais importantes polos produtivos do estado. As novas concessões fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, além de ampliar o número de leilões, a nova política ajusta a modelagem dos contratos. É um modelo justo que garante os investimentos que o desenvolvimento do estado precisa e que vai mudar o paradigma, vai impulsionar o desenvolvimento do estado em todas as áreas, do turismo à indústria, da agricultura ao setor de comércio e ao serviço. Porque do cara que planta, aquele que roda o supermercado vendendo, todo mundo ganha. Quando perde-se menos tempo na rodovia, quando corre-se menos risco na rodovia. A expectativa para 2025 é que sejam investidos 161 bilhões de reais, beneficiando cerca de 8.400 quilômetros de rodovias no país. Reportagem Gabriela Noronha. Financiar projetos sustentáveis para a recuperação de áreas degradadas, principalmente solos destruídos por pastagens. Essa é a ideia do segundo leilão Ecoinvest. O objetivo é recuperar 1 milhão de hectares dos biomas Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. Segundo a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o Ecoinvest representa um avanço real para a proteção ambiental. Por essa
segunda vez em que estamos nesse espaço fazendo algo muito relevante que eu considero como parte já da implementação do nosso plano de transformação ecológica, porque ele se realiza nas diferentes ações que a gente vai sendo capaz de criar de forma inovadora para que recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos sejam direcionados para atividades que sejam resilientes e alinhadas na mudança do clima com 1.5, alinhadas com a redução de perda de biodiversidade, de recuperação de solos e de proteção dos recursos hídricos, que são muito valiosos para a nossa agricultura. A segunda edição do leilão inclui uma chamada de projetos online para aumentar as chances de participação de cooperativas e empresas. Esse edital será no modelo de financiamento parcial, chamado de Blended Finance, que combina recursos públicos e privados para atrair investimentos privados. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa ação concilia sustentabilidade, agricultura e desenvolvimento econômico. Então, quantos empregos vão ser gerados aqui? Quantas pessoas vão ser contratadas para recuperar essas pastagens? Quanto de carbono nós vamos capturar com esse projeto? Quanto nós vamos poder abrir mercados de países que vão nos ver com mais respeitabilidade? Quanto que vai se impedir mais desmatamento, porque vai ter áreas repostas no mercado para que elas se tornem de novo produtivas. É essa conta que tem que ser feita. Mas agora nós estamos com um olhar para o que isso vai produzir de externalidades positivas para a economia brasileira e um caminho a ser trilhado. O governo espera movimentar até 10 bilhões de reais em investimentos totais. Esse recurso será destinado a produtores rurais, cooperativas agropecuárias e empresas ligadas às cadeias produtivas do agronegócio. Em contrapartida, os projetos devem cumprir critérios rigorosos de recuperação do meio ambiente. Reportagem Raquel Mariano. Iniciativas que promovem a geração de renda, a qualificação profissional e o empreendedorismo para famílias inscritas no Cadastro Único vão ser reconhecidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em premiação. O Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica vai ocorrer em Brasília nesta terça-feira, 29 de abril. O objetivo é valorizar iniciativas que têm levado o Brasil a reduzir a desigualdade social com o aumento da renda dos mais pobres. O secretário de Inclusão Socioeconômica do MDS, Luiz Carlos Everton, explica a relevância da premiação. O Ministério concebeu esse prêmio para poder reconhecer o esforço, o compromisso que essas instituições, organizações e empresas estão fazendo, até para servir de referência para o país. Na medida que nós vamos apresentar os microempreendedores, aqueles que conseguiram superar a pobreza mediante o crédito. Então, esses são exemplos que precisam ser disseminados no país. O prêmio é dividido em 3 categorias: inserção no mercado de trabalho, empreendedorismo e fomento e combate à desigualdade. A categoria Inserção no Mercado de Trabalho reconhece 5 empresas, 5 estados e 15 municípios que se destacaram na criação de oportunidades de emprego e programas de qualificação profissional para beneficiários do CadÚnico. Já a categoria Empreendedorismo e Fomento celebra histórias inspiradoras de micro e pequenos empreendedores que superaram situações de vulnerabilidade social e reconhece instituições financeiras que desenvolveram programas de crédito e apoio a negócios inclusivos. A categoria Combate à Desigualdade premia estados e capitais que apresentaram os melhores resultados no Índice Brasileiro de Empregabilidade e Mercado de Trabalho. Então, ninguém faz inclusão socioeconômica sozinho. A gente só faz em parcerias com estados, municípios e com a iniciativa privada. A coisa mais importante que eu vejo é você reconhecer o esforço que essas organizações, as pessoas estão fazendo. Quer dizer, nos ajudando, ajudando o país a tirar pessoas da pobreza. Além dos prêmios, vão ser feitas menções honrosas a 10 organizações da sociedade civil parceiras do programa Acredita, pela atuação em educação empreendedora,
qualificação profissional e apoio à inclusão produtiva. A lista de premiados pode ser acessada logo após o prêmio, às 17 horas do horário de Brasília, no site gov.br/MDS. Reportagem Érica Brás. Seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O boletim de notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o boletim de notícias da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa nesta segunda-feira, 28 de abril. Nos estúdios, Silvonei José. Em Santa Maria Maior, a homenagem dos cardeais ao Papa e as orações do povo. Na tarde deste domingo, os cardeais reunidos nas congregações gerais em vista do conclave visitaram o túmulo do Papa Francisco e rezaram as segundas vésperas, presididas pelo cardeal Macricas. Mais de 20 mil pessoas fizeram fila desde a manhã de domingo para saudar o Papa, rezar diante de sua lápide e depositar flores, entre elas a Senhora das Flores Amarelas, Carmela Mancuso, em lágrimas diante da escrita Franciscus. Eu o amava. Para mim, ele é um santo. Carmela Mancuso, a calabresa conhecida no mundo como a Senhora das Flores Amarelas, a quem o Papa dedicou suas poucas palavras em 23 de março, dia em que recebeu alta do Hospital Gemelli, chora diante do túmulo do Papa Francisco na Basílica de Santa Maria Maior. Numa sacola, ela carrega um novo buquê, todo amarelo, e está na fila com milhares de outras pessoas que sobem os degraus da Basílica no Monte Esquilino. Mais de 20 mil desde que foi aberto ao público na manhã deste domingo às 7 horas. Em meio aos constantes pedidos para não fazer fotos e agilizar os passos em função da segurança, uma exceção foi feita para Carmela, e ela passou à frente, como foi feito muitas vezes durante as audiências gerais de quarta-feira, quando o Papa havia aparecer na Praça São Pedro ou na Sala Paulo VI, e abriu os braços, exclamando: "Aqui está ela." Carmelina caminha lentamente, coloca as flores de lado e, com a mão na boca, chora ao contemplar a luz suave que ilumina a cruz do Bom Pastor e se reflete na inscrição Franciscus, gravada no mármore. O Papa, que ela foi uma das últimas a conseguir saudar fora da Basílica de São Pedro no domingo de Páscoa, durante o giro no Papamóvel, ato conclusivo da vida de Jorge Mário Bergoglio, está sepultado ali desde o último sábado, sob aquele mármore proveniente da Ligúria. "Posso ficar aqui mais um pouco?" pergunta a Senhora das Flores Amarelas, unindo-se às vésperas que os mais de 110 cardeais reunidos em Roma rezaram na tarde desse domingo na Basílica Liberiana. Foi decidido na Congregação Geral, na sexta-feira passada, organizar um momento de oração não programado para prestar homenagem ao Papa. Na tarde deste domingo, eles chegaram antes das 16 a Santa Maria Maior, partindo de micro-ônibus da praça em frente à Sala Paulo VI. As pessoas ali presentes e alguns adolescentes do Jubileu dos Adolescentes acompanharam a passagem dos cardeais pela porta em procissão até o túmulo do Pontífice. Diante deles, o cardeal Santos abriu e castelhou arcipreste emérito da Basílica, que acompanhou o então recém-eleito Papa Francisco em sua primeira visita a Santa Maria Maior, no dia seguinte à sua eleição. Depois, um por um, ou em grupos de 3, os cardeais pararam diante do túmulo. Alguns permaneceram em oração por alguns minutos, rezando uma Ave Maria. Outros fizeram o sinal da cruz ou tiraram uma foto. Aqueles que puderam se ajoelharam por alguns instantes. Todos se reuniram então na Capela Paulina, ao lado do túmulo, sob o olhar da Salus Populi Romani, que 126 vezes viu Francisco de joelhos nos primeiros tempos e numa cadeira de rodas nos últimos tempos, dizer-lhe obrigado por uma viagem apostólica a ser realizada ou concluída com sucesso, por uma operação médica que correu bem, por uma simples saudação. Com o olhar voltado para o ícone, que a tradição diz ter sido pintado por São Lucas, os cardeais rezaram juntos em silêncio. Despresididas pelo cardeal arcipreste e coadjutor Rolandas Macricas. Atrás deles se uniram grupos de fiéis.
o fluxo contínuo de visitantes não parou, assim como a fila em frente aos confessionários não parou. E os celulares, antes voltados para o túmulo, viram-se para os cardeais que cantavam os salmos. As orações foram rezadas em diferentes línguas por diferentes sacerdotes. Foram feitas orações pelo Papa Francisco para que o Senhor ressuscitado o acolha na morada da luz e da paz. Tudo durou pouco mais de meia hora. Os cardeais então deixaram a basílica, que permanece aberta aos fiéis até as 22 horas locais. Nesta segunda-feira, mais uma nova congregação geral para preparar o conclave que elegerá o sucessor de Pedro, de número 267. Papa Francisco aos jovens em vídeo inédito. Aprendam a escutar. Isso ajuda a paz. Vídeo gravado no início de janeiro, em que o Papa se dirige aos jovens participantes da iniciativa Oficinas de Escuta. Não se esqueçam dos avós. Eles nos ensinam muito. Ragazzi, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparare a ascoltare. Querido jovem e querida jovem, uma das coisas mais importantes na vida é escutar, aprender a escutar. Quando uma pessoa fala com você, espere até que ela termine, a fim de entendê-la bem. E depois, se quiser, diga alguma coisa. Mas o importante é escutar. Esse é o convite do Papa Francisco feito aos jovens, um vídeo gravado em 8 de janeiro passado num celular por um hóspede da Casa Santa Marta. A mensagem, publicada no site da revista semanal italiana Oggi, foi dirigida aos jovens que participam da Oficina de Escuta, uma iniciativa criada por Luca Drusian, que envolve jovens e adultos em diferentes temas, permitindo que muitos experimentem a beleza de serem escutados, de escutar a si mesmos e escutar os outros. O Papa, que aparece em trajes informais no vídeo, reiterou este convite. Guardate bene la gente non ascolta. Alla metà di una spiegazione non risponde. E questo non aiuta alla pace. Olhem atentamente as pessoas. Elas não escutam. No meio de uma explicação, elas respondem e isso não contribui para a paz. Escutem. Escutem bastante, diz Francisco no vídeo, junto com a inevitável exortação para não se esquecerem dos avós. E não dimenticate dei nonni. I nonni ci insegnano tanto. Os avós nos ensinam muito. Palavras que se adaptam bem ao domingo, que marcou a conclusão do Jubileu dos Adolescentes em Roma. Prego per voi, pregate per me. Bem, amigos de todo o Brasil, recebemos aqui nos nossos estúdios Padre Luiz Miguel Modino, que vem lá da nossa Amazônia. Aí, para nós, é uma alegria recebê-lo, porque Padre Modino é um pouco os nossos olhos, o nosso coração e a nossa boca lá na Amazônia. Padre Modino, que alegria tê-lo conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Para a gente também é uma alegria grande poder estar aqui mesmo nestas circunstâncias do falecimento do Papa Francisco, que sempre nos entristece, mas também a gente está vivendo estes dias com fé e com esperança em que ele vai continuar intercedendo pela nossa igreja e pela nossa Amazônia. A alegria da Amazônia, o senhor trouxe um pouquinho para cá? Ou a dor da Amazônia? Na Amazônia a gente percebe muitas coisas boas, muitas coisas que alegram o coração da gente. Mas a gente não pode esquecer nunca os clamores que vêm da Amazônia e que a Igreja Católica está acompanhando há muitos e muitos anos. Eu ainda lembro o que o Papa Francisco falou em 2013, na viagem que ele fez no Brasil, com os bispos do Brasil sobre a Amazônia, e dizia que a igreja na Amazônia não é como aqueles que vão para tirar as coisas e vão embora. É alguém que vai para ficar, para acompanhar.
a vida, as alegrias, mas também as dores, os clamores dos povos da Amazônia. Isso é algo muito significativo, muito marcante na vida da Igreja da Amazônia e na vida dos povos da Amazônia do pontificado do Papa Francisco. Também a Amazônia chorou a passagem, a Páscoa do nosso Papa Francisco. Eu acho que o mundo todo chorou a Páscoa do Papa Francisco, porque para os pequenos da Amazônia, mas para todas as pessoas da Amazônia, Francisco foi alguém muito marcante. Não podemos esquecer que a Amazônia foi a única região do mundo que o Papa quis fazer um sínodo especial, e isso tem marcado a vida dos povos e da Igreja. O sínodo para a Amazônia dizia novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. A partir da Amazônia, o Papa Francisco quis mostrar como caminhar como igreja, mas também como caminhar como sociedade nesse tema tão caro a ele, que era a ecologia integral. Na Alegria da Amazônia, o Papa falava dos seus sonhos. Vamos continuar a sonhar? Francisco sempre foi um sonhador. Francisco de Assis e Francisco de Roma, o Papa Francisco, sempre foram pessoas que nos ensinaram a sonhar. E o cristão, aquele que tem esperança, aquele que tem fé, nunca pode deixar de sonhar. Sonhar com que o nosso mundo possa se transformar sob o olhar de Deus e assim fazer cada vez avançar mais o reino de Deus, fazer avançar mais uma sociedade, um mundo onde as pessoas deixem de sofrer, onde as pessoas deixem de chorar, onde as pessoas possam viver com alegria, possam viver em plenitude, desfrutar da vida do dia a dia. O senhor esteve nos funerais do Papa Francisco. Que sentimento brotou? Foi um sentimento de tristeza por despedir alguém que foi tão importante na vida da igreja e na vida da gente nos últimos anos. Também ver tanta gente que chegou de tantos lugares para despedir o Papa Francisco, desde os poderosos da terra, lá estavam legações diplomáticas, governos do mundo todo, mas também, sobretudo, os pequenos, os pobres, aqueles que realmente choram pela morte de alguém que foi uma referência em sua vida, alguém que realmente entendiam, alguém que suas palavras chegavam no coração e acalmava muitas vezes o sofrimento deles. É claro, agora os nossos cardeais, eles estão nesse pré-conclave, nas congregações gerais, estão se conhecendo, porque muitos não se conhecem, e nós temos o nosso querido Dom Leonardo, que vem da Amazônia e já foi definido o cardeal da Amazônia. Como é que está Dom Leonardo? Dom Leonardo está bem, tranquilo. Nem passa pela cabeça dele ser eleito Papa, mas ninguém sabe, né? É uma possibilidade, que, como pode ser eleito qualquer dos outros cardeais, mas ele comentava na viagem que o próximo pontífice será alguém que terá um trabalho muito árduo pela frente, porque todas as coisas que iniciou o Papa Francisco, dar continuidade não será fácil. Mas eu acho que o importante é continuar escutando como o Papa Francisco fez. Continuar escutando a igreja, continuar escutando o povo, continuar escutando Deus, evidentemente, o Espírito de Deus. Assim, acho que vamos poder fazer com que o próximo Papa seja alguém que não seja um Francisco, ninguém espera um novo Francisco, mas seja alguém que continue escutando os clamores dos pequenos, daqueles que não contam. Nesse sentido, a experiência de Dom Leonardo em Manaus é muito significativa. Recentemente, na Semana Santa, eu fiquei muito marcado. Não participei porque estava acompanhando as comunidades. Eu acompanho comunidades no interior da Arquidiócese de Manaus, no Rio Negro, mas para mim o mais significativo foi a via sacra que ele fez com os moradores de rua. Ele, com a filetata, acompanhou esse povo e mostrou que a igreja é uma igreja misericordiosa com aqueles que a sociedade não enxerga, inclusive muitas vezes a sociedade despreza e condena. Obrigado pelo seu trabalho, pelo carinho e tecer os nossos olhos e o nosso coração também na Amazônia.
Obrigado a vocês, porque graças a vocês o mundo pode conhecer aquilo que é vivenciado nas nossas comunidades, na nossa igreja da Amazônia, e acho que isso sempre é um testemunho para tantas pessoas que enxergam na Amazônia a voz de Deus que acompanha a vida dos povos. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. A indústria do etanol poderá dar um salto significativo este ano. A proposta do governo de adicionar 30% de etanol à gasolina deve ser votada ainda este ano pelo Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ao defender na última sexta-feira a implementação do avanço da mistura durante a 8ª abertura da safra mineira de açúcar e etanol em Uberaba, no Triângulo Mineiro. De acordo com o ministro, além de fortalecer ainda mais a indústria sucroenergética nacional, a adoção do E30 poderá reduzir o preço do combustível na bomba em até 13 centavos por litro, uma medida que mantém firme o compromisso do governo brasileiro com a descarbonização, já que, uma vez implementada, poderá evitar a emissão de 1.700.000 toneladas de gases de efeito estufa por ano. A adoção do E30 vai mais longe nos benefícios ao país. Pode tornar o Brasil independente da importação de gasolina, que hoje chega a 760 milhões de litros por ano. No evento, Silveira ressaltou as potencialidades do Brasil e destacou as ações do governo federal. Eu estive essa semana na China e pude ver que a tendência da transição energética se fortalecer globalmente é cada vez maior e o Brasil tem todos os instrumentos para protagonizar essa transição. Uma matriz elétrica limpa e renovável, 90% da nossa matriz. Hídrica, eólica, solar, biomassa, advinda muito do etanol. Então são políticas fundamentais que nos colocam no protagonismo dessa política, mas mais do que isso, gera uma nova indústria, uma indústria que inclusive é fundamental para poder valorizar aquilo que para nós é a nossa vocação, que é fortalecer o agronegócio, a agricultura familiar, porque é uma cadeia produtiva como um todo. Então, estabelecer essa política em menos de um ano. E agora já está apresentando, hoje aqui, eu vou apresentar os estudos do E30. Ano passado eu estive aqui e falei do E30 e não sequer nós tínhamos o projeto encaminhado ao Congresso Nacional. Hoje eu venho com a alegria do projeto estar aprovado, sancionado pelo presidente Lula, entregue à sociedade brasileira e os estudos para o E30 já concluídos. E nós queremos avançar tanto no E30 quanto nós já avançamos no biodiesel de B10 para B14 e queremos avançar no B27 para B30. Está aberta a chamada pública para receber sugestões sobre a harmonização das regras que regulam o mercado de gás natural no Brasil. O anúncio foi feito pelo Ministério de Minas e Energia na quinta-feira, dia 24. O objetivo da chamada pública é evitar a fragmentação de regras entre as esferas federal e estaduais, alinhando normas que tragam mais segurança jurídica para investimentos, estimulando a concorrência, promovendo um mercado mais dinâmico e competitivo e reduzindo os custos para os consumidores, além de impulsionar o uso do gás natural como vetor de transição energética. A convergência regulatória também abrirá portas para a inserção do biometano na matriz energética nacional, aproveitando a infraestrutura já existente. A chamada pública é uma oportunidade para que o setor produtivo, a academia, o poder público e a sociedade civil contribuam para a construção de um marco regulatório mais eficiente. As sugestões recebidas serão analisadas pelo MME e poderão ser incorporadas à proposta do Pacto Nacional para o Desenvolvimento do Mercado de Gás Natural. O espaço ficará aberto por 30 dias no portal Participa Mais Brasil. Mais informações também podem ser acessadas com o link desta matéria no site do MME. O
O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. Acontece nesta semana, no Rio de Janeiro, a reunião de chanceleres do BRICS sobre a presidência brasileira. Esta é a primeira vez que os ministros das relações exteriores do grupo se encontram em agenda formal após sua expansão. O evento, que congrega as representações dos 11 países membros, além de países parceiros, acontece no Palácio do Itamaraty, prédio histórico da capital fluminense, que foi a casa da diplomacia nacional por 7 décadas. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, o embaixador Mauro Vieira, falou sobre o papel desta agenda ao cenário de cooperação entre países do Sul Global. Essa reunião do BRICS tem uma importância muito grande sobre vários aspectos. Primeira reunião plenária de ministros do exterior com todos os países membros e os países parceiros. E isso já mostra esse que desperta do mundo como um todo. Inicialmente havia 5 países, agora, estando os países parceiros, os novos membros plenos, são 20 países. Reúne praticamente metade da população mundial e 40% do PIB mundial. Só isso já mostra a importância. Relembrando o sucesso da presidência brasileira do G20 no último ano, em que a coordenação nacional possibilitou consensos históricos entre as principais economias mundiais, como comprometimento pela taxação de grandes fortunas, combate à fome e à pobreza e ação pelo clima, o ministro enfatizou a vocação da diplomacia nacional ao fortalecimento do multilateralismo. O Brasil não pode deixar de favorecer o multilateralismo, defender o multilateralismo e lutar para que seja cada vez mais forte. Num momento como esse que nós vivemos, que o multilateralismo tem sido atacado de todos os lados. Por fim, o embaixador também retomou a explicação sobre as intenções de qualificar acordos comerciais em moedas locais entre os países, como possibilidade de transações comerciais com menores custos, o que se difere de qualquer possibilidade de criação de uma moeda comum. A reunião acontece nos dias 28 e 29 de abril, segunda e terça-feira, com encontros bilaterais paralelos à reunião de ministros. Do Rio de Janeiro, com informações do BRICS Brasil, Franciele Barcelos. Boletim BRICS Brasil, uma parceria da presidência brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br. A Advocacia Geral da União garantiu na Justiça Federal a manutenção da política que assegura a reserva de vagas para pessoas transexuais nos processos seletivos da Universidade Federal de Santa Catarina. A ação, que questionava a legalidade de 2 editais, foi movida pela entidade Mulheres Associadas, Mães e Trabalhadoras do Brasil. A associação alegou que não há amparo legal na criação de cotas para ingresso nos cursos de graduação, pós-graduação e no concurso público promovido pela universidade. No entanto, a AGU defendeu a legitimidade da medida. Argumentou que a universidade tem competência para estabelecer critérios de seleção e adotar políticas de cotas amparadas na autonomia universitária, garantida pela Constituição e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. A AGU sustentou ainda que, mesmo sem lei específica, existe respaldo constitucional para proteger grupos vulnerabilizados e que a ação afirmativa busca corrigir desigualdades históricas enfrentadas por pessoas transexuais. Para o procurador federal Marcos Augusto Malisca, a decisão judicial assegura direitos das pessoas trans. Promover o reconhecimento político e jurídico das pessoas trans é afirmar a sua condição de cidadã. As políticas de cotas estão dentro desse contexto, de acolhimento e reconhecimento da pessoa humana como uma pessoa diferente, que merece ser respeitada na sua diferença. A decisão judicial na apresentação judicial está em sintonia com essa compreensão, que tem se revelado a posição prevalente na jurisprudência, em especial
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O juiz da 2ª Vara Federal de Florianópolis, que acolheu a argumentação da AGU, decidiu que o fato de não haver uma lei específica sobre cotas para pessoas trans não impede que as universidades adotem ações afirmativas para esse grupo. Para a procuradora federal Camila Martins, a decisão reafirma a importância de medidas como esta no ambiente universitário. Do ponto de vista acadêmico, a inclusão de grupos minoritários tradicionalmente excluídos, como é o caso das pessoas transexuais, promove um ambiente plural, criando espaço propício para ampliação e aprofundamento dos debates acadêmicos. Em última instância, é a aplicação concreta do princípio democrático, com ganho efetivo para toda a sociedade. Com a decisão judicial favorável, a política afirmativa continua em vigor, validando os editais de seleção lançados pela Universidade Federal de Santa Catarina. De Brasília, Valquíria Henriques.